Olá! Hoje é dia da gente celebrar a arte em todas as suas formas. Música, literatura, teatro, cinema e artes visuais. 12 de agosto é o Dia Nacional das Artes, data que relembra a fundação da primeira escola de artes do Brasil em 1816 e que desde 1978 reconhece oficialmente a profissão de artista aqui no Brasil. E é justamente sobre as belas artes que nós conversamos hoje aqui no Revista. E ainda acompanhamos a pré-estreia do novo filme do cineasta gaúcho Jorge Furtado, chamado Muito Prazer. E tem também o humor de Otávio Mendes, a inesquecível irmã Selma da Terça Insana. Vamos nessa? O Revista está começando agora. Bom, a gente começa essa edição com notícias da movimentação cultural aqui em Porto Alegre. Uma herança inesperada e uma ideia pra lá de inusitada. Esses são os ingredientes de Muito Prazer, o novo longa de Jorge Furtado, que chega aos cinemas no dia 27 de agosto. E o Carlo Moretti foi acompanhar a pré-estreia que rolou ontem aqui na capital e conversar com quem faz parte dessa história. Confere. Uma comédia romântica que fala sobre os algoritmos do prazer. É assim que o cineasta Jorge Furtado define Muito Prazer. Na história, Ruben herda um motel em ruínas e, ao lado de Grace, tenta dar uma nova chance ao negócio. Mas o que começa como uma tentativa de reerguer o local, logo ganha desfechos pra lá de inusitados. Então são personagens que se apaixonam e lutam pela sobrevivência, porque eles são todos sem grana, eles estão batalhando grana para se manter na vida, né? Então acho que é isso que as pessoas vão esperar, assim, podem esperar personagens que lutam pelos seus desejos, né? E eles assumem esse motel e eles começam a transformar essas suítes segundo a nova visão deles, né? Os personagens começam a produzir e vender vídeos dos clientes. Entre algoritmos, desejo e dinheiro, a comédia também brinca com os limites da intimidade na era digital, como conta o ator Daniel de Oliveira. Ele fala de algoritmo, de pornografia, de filmagem oculta, né? Ele fala um monte de assunto, mas só que dentro de um filme muito leve, né? E dessa comunicação imediata e gostosa de ver, né? Então eu acho que o filme ele tem algumas pitadas de muitas coisas. A produção também teve espaço para uma boa dose de parceria nos bastidores. A atriz Samantha Jones comentou como foi fazer parte dessa história. Trabalhar com a equipe, o Jorge no roteiro, na direção, a equipe sensacional, além de muito talentosa, muito gentil, relações muito bem equalizadas, né, horizontais, respeitosas. O elenco, que eu também sou super fã há muito tempo. Alguns eu conhecia, mas outros não, então foi um prazer gigantesco gravar. Terça Friday. Terça é dia de dar e receber descontos. Motel Pérola. Muito prazer. Genial, aguardando ansiosamente por aqui. Bom, a 33ª edição do Porto Alegre em Cena também foi lançada ontem. O festival vai ter mais de 45 espetáculos em 13 palcos da capital, entre os dias 10 e 20 de setembro. A Amanda Flora acompanhou o evento de lançamento e nos conta tudo agora. Teatro, dança, circo e música tomam conta da capital em setembro. A programação do 33º Porto Alegre em Cena reúne artistas do Brasil, Argentina e Canadá, com destaque também para a produção gaúcha. Há 33 anos a gente queria fazer um evento que a cidade se orgulhasse, esperasse, que trouxesse para cá as peças e espetáculos que realmente importassem.
Eu acho que durante toda essa trajetória nós fizemos isso, cumprimos isso. Entre os destaques estão Camila Pitanga, Beth Coelho, Daniele Vinitz, Thaís Araújo e Grace Janucas. A edição também homenageia Caio Fernando Abreu, pelos 30 anos da morte do escritor, e Guimarães Rosa, pelos 70 anos de Grande Sertão Veredas. 10 a 20 de setembro, em praticamente mais 13 espaços culturais relevantes de Porto Alegre, a programação estará disponível. Não perca, porque a gente se arrepende muito daquilo que não faz. Então vá ao Porto Alegre em Cena, busque no site a programação completa e escolhe o teu festival. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira, com valores a partir de R$ 25. A programação completa está no site do Porto Alegre em Cena. Imperdível, né? Bom, falando em imperdível, um dos maiores sucessos do humor brasileiro contemporâneo chega ao Rio Grande do Sul nesta semana. O ator Otávio Mendes traz o espetáculo Irmã Selma para 2 apresentações. No palco, ele dá vida a personagens, na verdade, essa Irmã Selma e outros mais que marcaram a carreira dele desde os tempos da Terça Insana. A gente conversou com o Otávio por videochamada e olha só o que ele nos contou. Irmã Selma, rainha, né, desde os tempos da Terça Insana. Como surgiu essa personagem e tu tinhas noção do sucesso que ela faria quando tu a criou? Quanto ao sucesso, eu não tinha a menor ideia. O Terça Insana era um show de humor com vários quadros e as pessoas faziam sozinhos. E todos os quadros eram muito engraçados. Aí eu pensei, vou pôr uma coisa fora do show para ver o que acontece. E aí eu inventei primeiro um personagem que... Porque no humor as pessoas aparecem felizes, assim, né? Você provoca riso. E eu queria tudo ao contrário. Uma pessoa que não gostasse de estar ali, não ligasse para aquelas pessoas, não tem vontade de fazer aquilo. E aí um dia uma menina na produção, ela falou assim, achei esse hábito, alguém quer usar? Eu falei, daí que eu vou usar hoje, porque né, não vou repetir, né? A única coisa que eu fiz foi ir numa igreja aqui perto, perguntar para uma freira se podia fumar, porque eu sou fumante e como eu estava com medo que ia ser uma porcaria, tem isso que a gente chama de muleta, que é carregar, assim, se apegar a alguma coisa. E eu levei o cigarro. E eu fui lá perguntar para ela, porque eu nunca vi uma freira fumar na rua. Padre eu já vi muitos. Aí eu não sabia se isso era da religião ou não. Eu fui lá perguntar e ela me disse, olha, não é saudável, mas não é pecado. Falei, então tá. Vou fumar. Fiz no primeiro dia, ela carrancuda, de mau humor, contando piada. Ela nem decora a piada, ela lê a piada. Ela ameaça as pessoas. Ela é do mal, assim, sabe? Ela conta as coisas que ela faz. Ela é do mal mesmo, assim. Aí eu, assim, pus ela no meio do show. E pensei, seja lá o que Deus quiser, se não for bom, é teatro. Amanhã as pessoas já esqueceram e pronto. Aí foi super bem recebida. Daí falaram, você pode repetir a semana que vem? Aí fiquei meio assim, falei, mas posso? E aí, todas as noites o público pedia esse personagem. Irmã Selma não vem sozinha para Porto Alegre, para Canoas, né? Ela vem acompanhada, ela vem com a Mônica Goldstein, com o Valmir, a Maria Botânica e a Xanaína. Como é para ti, como ator, entrar e sair de personagens diferentes num mesmo espetáculo? Há que ter uma técnica, não? E uma rica numa técnica. Não. Esses personagens, eles até... É o mesmo texto já desde que foi escrito,
porque ele não é baseado em fato que aconteceu hoje, assim, sabe? E amanhã já tá velho. Ele não envelhece porque eu fiz psico e me impressiona muito o lado humano das pessoas, assim, sabe? A parte existencial das pessoas. São 5 histórias que uma não tem nada a ver com a outra, mas todas têm graça, porque como é pela parte existencial, atinge qualquer pessoa, de qualquer idade, e o show inteiro é super familiar, não tem agressão com o público. Essa parte existencial que toca na alma das pessoas, o show tem a mesma resposta. Olha, em Lisboa, a mesma resposta que em Manaus. Eu tive agora em Florianópolis e Curitiba. A mesma coisa, em qualquer lugar que eu vá, pega direitinho, porque a alma não é um fato de agora que aconteceu, sabe? Fulano fez uma campanha assim, então eu vou brincar com isso. Tá, até poderia, mas eu sou muito de respeitar o texto, assim, sabe? É que esse lado do cabelo me atrapalha para ler a cola. Eu tô pensando em cortar Chanel só desse lado. Para quem está vivendo embaixo de uma pedra há um tempo, Otávio, e não conhece o teu espetáculo, não conhece os teus personagens, o que tu espera que as pessoas levem ao ir assistir? Olha, em primeiro lugar, durante 1h20, é como se fosse um sonho. Você é tirado desse mundo e vai para outros mundos diferentes que são alegres e te dão razão de rir bastante daquilo. Isso eu já acho muito importante, porque a gente vive num mundo caótico, assim, né? Então, é muito bom você ouvir aquela gargalhada, porque é contagiante, né? É assim, muitas vezes até eu tenho vontade de rir, mas não... Eu sou ator profissional, eu falo sério aquilo, e é por isso que causa a risada, né? E o que as pessoas podem ter é um descanso da alma, sabe? Vão sair mais aliviadas. Às vezes que eu pude olhar saguão depois que termina, assim, de algum lugar, primeiro que é uma coisa que me deixa muito feliz. Tem muito espetáculo que as pessoas saem e vão discutir se querem pizza de mussarela ou de calabresa ou não sei o quê. No meu não, eles saem falando, nossa, e aquela hora que aconteceu isso, e quando teve isso, e não sei o quê. E as pessoas saem falando do show, assim, sabe? E saem felizes do teatro, assim, felizes mesmo. E muita gente já me escreveu ou veio me dizer pessoalmente, até já ganhei uns presentes bem bacanas por causa disso, de pessoas que conseguiram deixar a depressão depois de assistir o show. E o mais curioso, as pessoas voltam muitas vezes, e é o mesmo show. Otávio, vamos convidar a audiência, então, para te conferir aqui. Temos 2 datas. Eu quero primeiro agradecer por estar aí, porque, olha, o Rio Grande do Sul sempre me recebeu muito bem, assim, sabe? Muito calorosamente. E nessa peça vai ser muito mais. Sábado e domingo,
Sábado deve ser no Teatro Sesc Canoas, é isso, né? Às 18 horas, ingresso pela plataforma do Sesc mesmo, no site do Sesc. Pela plataforma do Sesc. E no domingo, às 19, sábado é às 18, no Sesc Canoas. E domingo no Teatro Hebraica, em Porto Alegre, é às 19 horas, ingressos pela Tri-RS. E tudo isso é uma produção da São Lopes Produções. E eu tô mega feliz de poder estar de volta aí. A loira, sem compreender muito bem, volta ao consultório e diz: doutor, eu não entendi muito bem. É Libra ou Sagitário? E ele: é Câncer. Tem show de lançamento de álbum. Al costado della barca, mi corazione apegado. O cantor e compositor Pedro Longes apresenta pela primeira vez ao vivo o 6º álbum de estúdio, Mágica Mistral. São 12 composições criadas a partir da obra da poeta chilena Gabriela Mistral, além de um poema de autoria desconhecida. No palco, o repertório explora a relação entre o espanhol original dos poemas e a reverberação em português. O show rola na quinta, às 7 da noite, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco. Ingressos gratuitos, com retirada na bilheteria 1 hora antes do espetáculo. Lava-lo mar com sal tremenda, lava-lo mar, o melo rompes en la proa. E ícone da MPB completando 80 anos no palco. Ivan Lins chega a Porto Alegre com um show comemorativo a 8 décadas de vida e 55 anos de carreira. Com um repertório cuidadosamente construído, o show propõe uma experiência emocional e narrativa, um roteiro afetivo que foge do óbvio, costurando sucessos, memórias, família, amigos e canções que atravessaram gerações. Tudo a partir das 9 da noite, no Auditório Araújo Viana. Ingressos no Simpla. Cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais. E no próximo bloco a gente vai celebrar o Dia Nacional das Artes e todas as suas formas. Nós já voltamos. Tu sabias que Porto Alegre tem um museu que vai muito além das tradicionais galerias? É verdade, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul tem ampliado a programação com novos espaços, oficinas e projetos que aproximam a arte das pessoas. Vamos conferir agora na reportagem do Carlo Moretti. O centro de Porto Alegre já é um destino conhecido de quem gosta de cultura. Em meio à arquitetura dos prédios históricos e o vai e vem das ruas, também estão as galerias do MAC. Um lugar que, assim como a arte contemporânea, está em constante transformação. A Casa de Cultura já é esse lugar que a gente vai ter uma experiência completa de patrimônio, de arquitetura. E dentro da Casa de Cultura, nessa experiência, você encontra ali as galerias do MAC, onde você vai ter essa experiência com a arte contemporânea. Há mais de 30 anos, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul ocupa um espaço privilegiado na Casa de Cultura Mário Quintana. É aqui que artistas consagrados dividem espaço com novos talentos da produção contemporânea. E entre as exposições em cartaz está a mostra Aquilo que Resta, que reúne obras com diferentes materiais e que propõe uma reflexão sobre aquilo que resiste com a passagem do tempo.
essa exposição, ela propõe aí uma reflexão sobre a construção e a desconstrução. E o que é esse resto, o que sobra, né, de uma construção e de uma desconstrução. E esse material é um material perdido ou é um material que eu ainda posso transformar ele, ou ele pode ser um ponto de início para um outro trabalho, por uma outra significação desse material. E o MAC também decidiu olhar para novos caminhos. Há quase um ano, o museu ganhou essa sede no 4º Distrito, na zona norte de Porto Alegre, ampliando a programação para além das galerias, com oficinas, atividades educativas e projetos que aproximam a arte da comunidade. Aqui no 4º Distrito, acho que a gente vem numa crescente de assuntos que são muito importantes na contemporaneidade e também para esse território, né? Então a gente inaugurou com uma exposição falando da nossa questão, da nossa tragédia climática aqui do Rio Grande do Sul. A gente seguiu para a segunda exposição falando sobre a questão do consumo e do descarte, um assunto muito pertinente, né, também aqui para o 4º Distrito, né, quando a gente pensa nesse território com todas as operações de reciclagem que a gente tem aqui, né. A gente tem esse pátio maravilhoso onde a gente pode vir para ter essa experiência, ver as obras do acervo também do MAC que estão aqui nesse pátio, tomar um café do Lola, conhecer os bondes que foram restaurados, né? E é do encontro entre a arte e a comunidade que nasce o projeto Do Lixo à Arte. Nessas oficinas, imigrantes de diferentes países aprendem técnicas de bordado e de confecção de acessórios com materiais reaproveitados. Essa é uma iniciativa que estimula a criatividade e também abre caminho para a geração de renda. E com essas oficinas a gente consegue despertar essas pessoas, né, para o uso dos materiais com criatividade, né, com inspiração então no que elas veem aqui, né, na exposição, para elaborar peças diferentes em que elas possam se expressar e criar produtos originais e que isso possa futuramente gerar renda. No MAC, a arte não carrega apenas novos saberes, mas também representa uma oportunidade de recomeço, como conta a venezuelana Tânia Coromoto. Eu amei, eu adorei o que aprendi, porque é uma arte que nasce de isso que a gente não quer ter, que mais joga, mas aqui se dá uma nova vida, uma nova oportunidade. Bom, para continuar conversando sobre a importância das artes, estão conosco o Carlos Fescher, que é diretor do Instituto de Artes da URGS, e a Ana Moura, que é professora de arte. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença de vocês aqui. Professor, acho que a pergunta mais básica e talvez a mais difícil de responder para começar a nossa conversa é: o que é arte e quem define isso? Bom, arte. Não sei. Tá respondido. Mas o que eu acho que seja, tá? Arte é aquilo que te provoca. É aquilo que te provoca. Eu acho que a gente tem que começar a entender um pouco que a arte, ela depende de uma visão, ela depende de uma interação, ela depende de uma percepção. E é interessante que se a gente parar para analisar a palavra estética, né, que ela vem do grego stemonai, e é a percepção sensível, a percepção sutil. É uma percepção que não é somente aplicada às artes, mas é uma percepção que todos nós precisamos ter, e eu acho que a arte acaba sendo essa ferramenta de aprimorar o olhar, de formar essa visão, e eu acho que a arte, ela atinge, ela te provoca. Então, para mim, eu tenho isso. A arte é aquilo que me provoca. Pois é exatamente isso, não? É uma ferramenta de questionamento, na verdade, né? E a gente acaba perdendo um pouco quando a obra ou a interação que a gente tem com essa obra não nos provoca, não é mesmo, Ana? O que tu acreditas que seja? Sim, concordo contigo. E concordo também, né, com o que o professor comentou. Assim, acho que a gente não consegue... É uma coisa que tá aí, né, desde sempre, né? Acho que as nossas primeiras manifestações aí dentro das linguagens foram, né, nas artes, nessa expressão, né? Eu falo desde sempre, quando a gente pensa lá na arte rupestre, né? Então, as primeiras manifestações tá aí, nos acompanha,
toda essa história da humanidade, acho que a gente não consegue se desvincular, né? Acho que não existiria a existência sem, de algum modo, a gente estar criando, né? E trabalhando com a arte. Mas me parece também, assim, que é talvez um dos momentos mais difíceis a gente conseguir definir, porque eu acho que não tem, assim, uma definição exata, né? Ela pode ser para mim hoje uma coisa, daqui uns anos, né, outra. E eu acho que isso a gente vai também percebendo e trabalhando a partir do nosso letramento nas artes também, né? Porque eu entendo que do mesmo jeito que tá aí, a gente tá sempre, né, consumimos muito, né? A todos os momentos, também produzimos em alguns momentos, né? Mas eu acho que talvez esse olhar, essa percepção, a gente vai desenvolvendo e vai aprimorando com o contato, né? Quanto mais contato a gente consegue ter com esses, né, com os espaços expositivos, ou mesmo com a arte que está por tudo, está pela cidade, está pelas ruas, mas como que a gente olha para isso e consegue se, né, comunicar com isso? Como que isso começa, né? Porque o ideal é que isso comece dentro de casa, né? Que haja um olhar para isso e a gente vá num crescendo de consumo e entendimento da estética e busca por esse olhar crítico dentro de casa. Às vezes a gente começa a ter isso na escola, né? E como é trabalhar isso com crianças e adolescentes? Olha, agora, nesse momento, eu estou atuando, né, desde a educação básica até com adultos, né? Então, eu estou trabalhando na formação de professores, né? Então, eu estou dando aula especificamente de artes na formação de pedagogos. E ali é um lugar que eu acho muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que tem um fascínio, assim, eu percebo que os estudantes têm um interesse, quando a gente também tem um certo medo, assim, um certo distanciamento, né? E aí quando tu começa a conversar, começa a entender, tu pergunta, qual é o teu envolvimento? Nunca estudei, nunca vi, não me relaciono. Não, então calma, vamos devagar, vamos primeiro entender de que arte a gente está falando, né? Do que a gente está falando. Então, acho que a grande questão, assim, que eu percebo, por exemplo, nas minhas turmas, quando eu lido com adultos que talvez não tiveram dentro de casa o contato, então, né, o incentivo, e que se percebem muito distante, então ali são estratégias de como que eu aproximo, né, como que eu dou uma forma de fazer com que se tenha um olhar de pertencimento também para falar sobre, né, porque obviamente a gente tem ali todo um sistema, pessoas, né, com formações que vão falar, mas a gente também tem as nossas vivências. Então, assim, eu parto um pouco daí para ir criando essas relações, né? E com crianças, assim, estar em aula com crianças, aí já é uma relação um pouco diferente, assim, né? Eu acho que eles talvez se permitam mais algumas experiências, assim, né? E, enfim, são momentos diferentes, assim. Eu estava te ouvindo falar sobre essa questão da formação dos adultos, Ana, e eu estava pensando, não me relaciono, não entendo. Uhum. E aí eu fui, não entendo de arte, ou a arte é algo que não é para mim, porque às vezes a arte está num lugar relacionada intrinsecamente a talento. Então, se eu não tenho talento para as artes, eu não me relaciono para as artes. Qual é o papel da formação para desconstruir essa ideia, professor? Olha, é interessante porque será que arte também tem que ser o tempo todo entendido, sabe? É uma questão de entender ou sentir, entendeu? E necessariamente eu não preciso gostar para dar o status ou não de arte, sei lá. Eu acho que é uma discussão, porque a arte tem que ser vivida. A arte tem que ser vivida, é uma questão, é uma proposta de vida, né? E eu acho que, por exemplo, você tem a arte, você tem um artista, você tem um artesão, você tem um arteiro, né? Então eu acho que a gente tem que começar a entender, quando se fala da pintura rupestre, quando os primeiros artistas, na nossa visão, talvez eles não estavam nem imaginando que seriam artistas, talvez não estavam nem pensando em fazer nada, eles estavam talvez querendo contar uma história, ou sei lá, né? Agora o nosso olhar é que transforma e que de repente nós somos afetados com a nossa própria humanidade, e eu acho que isso é um aspecto interessante. A arte é aquilo que nos assombra com a nossa própria humanidade. Então a gente olha para a produção artística, seja ela qual for, e nós nos vemos ali, sendo ela aquilo que nos agrada, sendo ela aquilo que não nos agrada, mas aquilo que a gente vê somos nós.
Então essa é a questão, né? Eu acho que é uma coisa muito importante a gente ter. A gente recebeu essa semana aqui no programa a artista plástica Johnny Veiga Vieira, e ela está com uma exposição na Casa Musgo que fala exatamente disso, fragmentos de peças, é da ordem do não concluído, e a audiência acaba interagindo e preenchendo as lacunas. E a gente estava falando sobre isso e eu fiquei pensando muito, a arte também acontece na troca, né, entre o que o artista propõe e o que a audiência, enfim, entende ou traduz ou Sim. acontece. É preciso dois para ver arte. E a própria física quântica, né? Quando você já começa a ter a questão de quando você olha um fóton, ele vira um fóton, e quando você não olha, vira matéria, sabe? Então, existe uma questão, esse olhar, o olhar é um olhar ativo. Sempre é um olhar ativo. Então, eu acho que existe sempre essa proposta da gente estar... quem é que olha, como olha, quando olha, né? E eu acho que ela sempre reflete esse momento desse olhar. E é muito interessante, eu tô lembrando aqui umas discussões que... A gente vê, por exemplo, com a educação, há um tempo, muito tempo, eu fiz um concerto numa cidade lá perto de Petrópolis, no Rio de Janeiro, chamada São José do Vale do Rio Preto. Quando eu fiz esse concerto nessa cidade, era uma cidade que tinha 7 anos de emancipação ainda, e a Secretaria de Cultura lá, ela preparou, vamos fazer um concerto aqui no salão paroquial, aquela coisa, vamos chamar todo mundo. Era uma cidade que não tinha luz, só tinha luz no centro, o resto não tinha luz. E chamaram um monte de gente, né? Lavradores, aquelas coisas. E aí a gente fez um repertório, falei, mas eu não tenho muito o que fazer, o que eu faço? Faz o que você puder. Eu tinha um coro chamado Contraponto na época, e esse coro a gente tinha um repertório só naquele momento de polifonia da Renascença. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Falei, vamos fazer, e fui explicando mais ou menos e fui interagindo, fazendo. Terminou essa apresentação, nesse concerto, veio um senhor, todo humilde, e falou, puxa, gostei muito da terceira música, que teve uma música, uma melodia que aconteceu aqui, que depois os meninos começaram a correr atrás daquela melodia, depois o outro começou a correr atrás, aí depois começou a chegar perto, e que não sei o que, e começou a chegar. Ele estava narrando todo o movimento de uma fuga, que é uma das composições, uma das formas musicais mais complexas, né? Os gêneros musicais mais complexos de se escrever. Ele estava narrando isso. Eu falei, o senhor ouve música? Que ouve música? Eu ouvo música nada. Eu ouvo música que eu trabalho na lavoura, não tem nem rádio, não tem nada. Quer dizer, o cara não ouvia, ele não tinha, e ele narrou essas coisas todas. Então, quer dizer, isso me deixou, me trouxe um assombro pela percepção dele. Então eu acho que é isso, eu acho que música, arte de uma maneira geral, né, ela é uma forma da gente se enamorar de nós mesmos. Se você for olhar a história da humanidade, ela é marcada ou por guerra, que tem a sua estética. Tem. A guerra é bonito você ver foguinho. É bonito ver esse foguinho, não é à toa que se solta fogo nos artifícios, só que as consequências são terríveis. Mas, enfim, a guerra tem a sua estética, desgraçadamente, e chama atenção. Se não tivesse, não teríamos tanto filme ruim vendendo desde esse filme americano aí que sai foguinho, entendeu? E são os mesmos enredos idiotizados, entendeu? Bota uma boca torta, dá uns tirinhos, sacode tudo, sacode as pelancas e fica tudo bonito. Então a questão é essa, hoje a gente tem essa estética da guerra, mas a história da humanidade, ela também é a história da arte de uma maneira geral. Fala qualquer período e qualquer lugar que você vai pensar na arte que era produzida naquele momento. Verdade, sobrevive. Né? Bom, falamos em cinema, falamos em arte, é óbvio que o cinema também fala sobre arte e sobre artistas. E hoje a gente trouxe aqui 4 títulos que têm essa pegada. O primeiro deles é Amadeus, que é um filme de 1984. Depois de tentar o suicídio, o compositor Salieri confessa a um padre que foi o responsável pela morte de Mozart e relata como conheceu, conviveu e passou a odiar o colega, que era um jovem irreverente, mas compunha como se tivesse sido abençoado por Deus. Caravaggio, de 1986,
reconta a vida do famoso pintor renascentista por meio de telas brilhantes, quase blasfemas, que ele produziu, e dos flertes que teve com o submundo. O filme incorpora a estética precisa do pintor como elementos visuais. Frida, de 2003. Frida Kahlo foi um dos principais nomes da história artística do México. Conceituada e aclamada como pintora, ela teve um agitado relacionamento com o Diego Rivera, companheiro também nas artes, e ainda um controverso caso com o político Leon Trotsky, além de se relacionar com várias mulheres. E Franz, de 2025, um filme que narra a trajetória de Franz Kafka desde o nascimento, na Praga do século XIX, até a morte na Viena pós-Primeira Guerra Mundial. A gente vê que há um interesse sobre essas personas, né? E que artistas, às vezes, ocupam um espaço assim, de maiores que a própria vida, né? Assim, Kafka, Mozart, abençoado por Deus, né? Uma coisa assim. Como é, Ana, quando a gente está trabalhando em escola, com criança, com adolescente, a gente percebe uma inclinação, e como é esse caminho até chegar na formação ou na constituição de alguém que quer se expressar por meio de uma representação como a artística, qual seja ela? Que quer trabalhar. Então, assim, pegando um pouco esse viés, né, assim, eu entendo que hoje a gente já desconstruiu muito essa ideia do gênio, assim, né, a gente entende que é uma questão de letramento, né. Quando a gente está trabalhando, quando eu trabalho com arte na escola, obviamente a gente não está ali numa ideia de uma formação de um artista necessariamente, mas alguns casos vão acontecer, obviamente, né. Então, é isso, assim, a proposta é que a gente vá experimentando, vá se permitindo, vá se relacionando, né, vá sentindo, experimentando, enfim. E a própria questão, assim, pegando um link do que a gente estava comentando antes, assim, é entender que talvez hoje essa própria formação, o artista ele não vai estar única e exclusivamente ali trabalhando com materiais, né, tão historicamente aceitos, talvez, como o desenho, a pintura, mas que outros elementos surgem hoje, né? Talvez questão da tecnologia. Questão da tecnologia, Sim. né? E a própria questão conceitual, enfim, né? E aí, pegando esse link, a gente pode pensar, inclusive, no Instituto de Artes, que foi, se eu não me engano, 2017, 2018, que mudou a forma de ingresso, né? Das músicas, acredito que ainda não. Ainda não. Mas das artes visuais já se compreendeu que tu ter uma prova prática onde abordava especificamente o desenho, talvez já não fizesse mais sentido, porque a gente tem tantas outras formas, né? Hoje em dia se explora tantas outras possibilidades, né? Enfim. E por que isso foi importante, professor? E o que falta ainda para mudar na questão da música? A música eu acho que não deve mudar. A gente tem que fortalecer um projeto anterior, que é o projeto de extensão em música, no qual eu sou coordenador do programa de extensão, porque o que acontece? Um curso superior em música requer que o estudante ele já conheça, já esteja muito bem iniciado, para poder aproveitar o curso. Se isso não acontecesse, nós precisaríamos de ter 8 anos de curso de música. Né, e talvez não daria. Então, nós precisamos sim fortalecer a política pública, né? Nós temos esse projeto que já acontece, mas nós precisamos fortalecer a política pública de extensão em música para que o jovem possa iniciar os seus estudos dentro da universidade, né? Fazendo cursos livres e se aprimorando, aprender a tocar o seu instrumento, aprender a ler música e a partir dali ele ter condições de fazer a prova de habilidade específica ou até seguir a vida da forma que ele quiser, é desejo dele. Claro. Mas eu acho que ele tem que ser formado com antecedência, né? Nós temos hoje em dia muitos projetos sociais que ajudam nessa questão, né? Mas eu entendo que a universidade ainda tem a necessidade de aprimorar e de entrar um pouco mais, porque a gente fala em arte, mas a gente sempre fala em arte, estava conversando com ela lá fora, sempre arte é associada a um CPF. Né? Nunca a arte é associada a um CNPJ. Eu acho que CNPJs precisam se implicar mais na arte. É verdade. Né? Até porque senão arte, fica sempre exato, uma coisa hercúlea de um ou outro fazendo. Isso está errado. E no lugar de como se a arte fosse um luxo e na verdade ela não é. Né? Não, ela é uma riqueza.
Exato. Ela é uma riqueza necessária. Para todos. Para todos. Né? Gente, adorei nossa conversa. Muito obrigada. Muito Voltem obrigado sempre, por favor. Será um prazer grande. Obrigada pelo convite. Bom, a gente faz uma pausa agora e na volta nós vamos curtir o som do grupo Masbá com a Lisiane Motini. É já já. Na imensidão do Rio Grande, em qualquer lugar que eu ande, sempre tem alguém dizendo que agora eu vou falar. Pra dizer se o tempo é feio, ou se é lindo o sarandeio, se o churrasco tá bem bom. Todo mundo diz, mas vá, se o mate tá lavado, ou se logo conservado, quando dá água na boca, todo mundo diz, mas vá, quando dá água na boca, todo mundo diz, mas vá. É assim que se fala, o gaúcho, coisa e tal, 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 tal. O índio lá do interior, o sul da capital, mas vá por ser bem daqui, tem sentido universal. Mas vá por ser bem daqui, tem sentido universal. Fui dizer barbaridade, me coçando de ansiedade, deu vontade de atalhar, mas é uma baita verdade, nem dá tempo de pensar. É mais que uma expressão, não sou eu, é o coração que sai dizendo mas vá. É mais que uma expressão, não sou eu, é o coração que sai dizendo mas vá. Está começando mais um palco, o espaço da música, da história e, claro, de mostrar muito talento. O nosso convidado de hoje traz na bagagem a música gaúcha, mas com um olhar diferenciado, bem aberto. Milonga, vaneira, jazz, rock, samba, bugio, blues, reggae, tudo isso pode se encontrar na sonoridade de um grupo que, desde 2010, mostra que tradição e contemporaneidade podem caminhar juntas. Nascido em Novo Hamburgo, o grupo Masbá é formado por Gustavo Brodinho, Fernanda Lopes e Jackson Jacques. É um trio aqui comigo, mas peraí, tem mais um integrante, que é o Cássio Figueiró. Gustavo, o que o Cássio está fazendo aqui? Tu bem falaste de toda essa mistura, né? Mas vamos partir do início. A gente é um grupo aqui do Sul, né, cara? Uhum. E o nome do grupo, Masbá, tem que ter uma gaita, né, cara? Aí, pô, Cássio Figueiró, nosso gaiteiro. Nós somos um trio, realmente, mas a gente tem uma banda de apoio. Temos mais 3 colegas que vão para o estado conosco. E o Cássio já está conosco há um tempo, já é um querido amigo e irmão da família Masbá. Desde 2010, vocês estão juntos. O que eu pergunto é, como mantém esse grupo tão ativo por tanto tempo, Gustavo? Cara, eu já falei isso mais de uma vez, assim, eu acho que nada perdura tanto sem amor. Eu acho que a palavra que determina é o amor que a gente tem conosco, né? A gente cuida uns dos outros, como toda família, a gente diverge, mas é tudo pelo amor, saca? Eu tenho um respeito que impera ali, que a gente sabe, temos uma mulher na nossa banda, né, que costumo dizer que sempre ela é a apaziguadora, a que respira por nós. Eu e o Jacques somos intensos, assim, sabe? A gente gosta de... Então, esse equilíbrio, eu acho que faz a história durar. E a palavra que, para mim, predomina é o amor, cara. Nada dura tanto se tu não tem amor pelo que tu faz. Com certeza. Fernanda, tu é uma pessoa que está desde o início, desde 2010. O que tu percebes, assim, que mudou, assim, de lá para cá? Eu acho que a galera amadureceu mais. Olha. Desde o início. Já passamos para a 6ª série. Bem direta. Nós amadurecemos bastante como pessoas, como músicos, colegas, amigos, né, que somos. Eu acho que é isso. E o nosso trabalho amadureceu também nesse tempo que estamos juntos há 16 anos, né? Sim. É uma família já, né? Jackson, eu falei ali, né, que mistura milonga, mistura jazz, mistura blues. Gente, quantos ritmos, né? Isso. Como fazer a união de todos eles? Então, nós temos gostos bem diversos, né?
Se tu for no rádio ali, no como é que diz hoje, no iPod, não sei, de cada um ali, todo mundo escuta coisas diferentes, seus gostos pessoais, e aí a gente faz, bem como falou, essa mistura e traz um pouquinho do que cada um gosta, vai dando essas ideias, tipo, joga no liquidificador ali e vê o suco que sai. Eu quero escutar mais um pouquinho desse suco, vamos lá? Vamos lá. A próxima canção fala da roupa típica do gaúcho, a pilcha. Nós não costumamos tocar pilchados, mas temos o maior respeito, e tanto é que tem uma música que fala desse tema no nosso show. E o Figueiró tá aí pilchado. Olha aqui, tu não bem pilchado. Tá bem pilchado de lenço e tudo. Então a próxima música é em homenagem ao Cássio. Vamos lá, então. Vamos, Cássio. Se uso fincha na testa, é pra ver o mundo mais claro. Não vendo o mundo por frestas, e posso fazer reparos. Sem cinturão ou guaiaca, me sinto quase que em pelo. Quando meu laço desata, sou um carretel de novelo. Na bodega, levo um trago pra matar a minha sede. Meu chapéu de aba quebrada, beija santo, parede. Atirei as molhadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornaram três Marias. Atirei as bolhadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornaram três Marias. Atirei as bolhadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornaram três Marias. Que delícia! Gustavo, vocês já foram para fora do país? Já tivemos a oportunidade de, por 2 vezes, ir para fora. Primeira vez a gente foi para Argentina. Tivemos uma bela experiência lá. E talvez daí que vem essa história que tu falou no início, das misturas. Porque quando a gente esteve na Argentina, a gente realmente teve uma grata felicidade de ver o quão forte é o folclore lá. Eles respiram o chamamé, a milonga, a chacareira. Né? Porém, a gente vê bandas de rock tocando músicas em formato de rock, clássicos da Mercedes Sosa, e a gente também vê clássicos do Fito Paz tocado de uma forma mais roots, assim. Então essa ida para a Argentina nos deu nos encorajou, talvez, a tipo assim, cara, a gente gosta disso, a gente é isso, a nossa essência, como o Jackson falou, cada um, né, a gente consome. Por que não fazer isso no nosso som, trazer isso? A mistura sempre é bem-vinda, né? Mas sempre a gente costuma dizer que a gente joga dentro das 4 linhas, né? Tendo aquele cuidado para não dizer, cara, isso não é gaúcho. Isso... Não, cara, a gente é gaúcho. Novo Hamburgo, tem como não ser. Rosário, sabe? A gente nasceu aqui. Raiz ainda, interior, Rosário do Sul. Rosário do Sul. Nossa, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Eu sou do Alegrete. E aqui, Palmeira das Missões. Meu Deus, o grupo do interior do estado. Eu nasci só no Alegrete. É uma piada interna nossa, porque eu sou de Uruguaiana. Distante de Porto Alegre. Mas pra te ver como o lance é que a gente costuma jogar dentro das 4 linhas. A gente, nascemos dentro de um CTG. Verdade. O grupo fazia trilha sonora pro pessoal dançar as danças tradicionais. E aí... né, gravamos nosso primeiro disco, tivemos a oportunidade de ir para França. Pois é, Europa, então. Para Suíça. Foram decepcionadas lá. Super. Como eles gostam da nossa música, né? Eles gostam muito da gaita. Da gaita e gostam do nosso povo também. E bossa nova. Porque quando nos enxergavam, bossa nova. Bossa nova. Samba. Caipirinha. Jackson, eu queria te perguntar também sobre projetos futuros. Vocês vão fazer um show, né? Sim.
Agora, quinta-feira, nós temos... No Mosaico Cultural, Mosaico, aqui em Porto Alegre. Exato. E, bom, é o que eu lembro que é o mais perto agora. E depois em setembro. Vamos focar nisso. Vamos focar nisso. Queremos lotar o Mosaico. Mosaico, a partir de que horas? A partir das 21. Isso, 21 tá rolando som. Mas antes a casa já está aberta, né? Para o pessoal ir chegando e tal. E como entrar em contato com a banda, gente? Então, Ferreira... o Cleverson Ferreira, nosso produtor, pode ficar depois aqui o telefone dele, não sei de cor. Tá, depois eu pego na produção e a gente bota ali na tua. Exatamente. Mas na rede social, acho que é um bom caminho, no @Grupo Masbá. Ali acho que é um belo caminho, quem quiser conhecer o grupo através das redes sociais, também o YouTube vai se deliciar com o que a gente tem lá no Spotify, é tudo... Grupo Masbá. Tem que colocar o grupo na frente, porque senão vai te levar para um outro lugar. Vai ser outro Masbá que não vai ser não. Tá, Masbá, gente, eu acho que vamos então finalizar com aquela canção para sentir saudade. Parabéns. Obrigado. Excelentes vozes, um grupo maravilhoso, sucesso na jornada pela frente. Obrigado. Vamos encerrar com música? Vamos. Vai abrir o baixo para mim Até agora. o próximo palco, gente. Meu cigarro de palha joguei com meu laço no fundo do poço. Prometi a São Pedro não jogar a sorte no jogo do osso. Me desfiz do lombilho, vendi o tordilho, ainda meio bagual. Pra quê? Pra buscar a morena que tinha ido embora pra capital. Meu cigarro de palha, osso, Pedro, jogo do osso. Me desfiz do lombilho, vendi o tordilho, ainda meio bagual. Pra buscar a morena que tinha ido embora pra capital. A morena, moreninha, morena maragana, volta comigo, morena, deixa essa vida cigana. A morena, moreninha, morena maragana, volta comigo, morena, deixa essa vida cigana. Eu quis contar um segredo a uma estrela faceira. Agora é hora de previsão do tempo com o Lucas Caniver. Oi, Lucas! Oi, Renata. Olá para você também que nos assiste diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. A chuva tomou conta do estado e a tendência é que ela piore amanhã. Nessa quinta-feira, uma massa de ar frio avança do Uruguai em direção ao norte do estado. Isso vai intensificar a instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. Os acumulados variam entre 10 e 60 milímetros. Os temporais mais intensos acontecem em pontos da serra, do litoral norte, da região dos vales, no centro do estado, assim como aqui na região metropolitana. Nessas áreas são esperados até 100 milímetros de precipitação. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta de perigo de tempestades para praticamente toda a metade norte do estado. O órgão alerta para temporais e rajadas de vento de até 60 km por hora, o que pode causar transtornos. Vamos dar o nosso giro pelo estado e ver como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Começando lá pela Serra Gaúcha, Gramado deve ter uma temperatura que vai dos 12 até os 16 graus, com risco de temporais. Lá na fronteira oeste, em Itaqui, as máximas devem ir até os 17 graus e as mínimas ficam ao redor dos 13, também com previsão de chuva. No centro do estado, em São Cepé, a temperatura vai dos 11 até os 15 graus nessa quinta-feira. Vamos agora lá no extremo sul do estado, em Chuí, cidade que ficou quase uma semana inteira sem energia elétrica por causa da passagem do ciclone extratropical da semana passada. Lá, previsões de mínimas de 10 graus, máximas de 14 e também temos previsão de chuva. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a tendência também é de temporais, mínimas de 13 graus e máximas de 16. Por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. De volta para ti. E começou essa tarde a 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado. O mais tradicional festival de cinema do Brasil vai reunir na cidade da Serra centenas de convidados, entre cineastas, artistas e produtores, para celebrar o cinema nacional.
Nesse ano serão exibidos 74 filmes entre curtas e longas, com destaque para 5 mostras competitivas de longas-metragens brasileiras de ficção, documentários, curtas nacionais, longas e curtas gaúchos, além de produções universitárias, títulos fora da competição, pré-estreia de série e várias homenagens dedicadas àqueles que respiram a sétima arte. A aguardada entrega dos Quiquitos aos vencedores das mostras de longa-metragem brasileiro e longas-metragens documentais acontece no dia 22 de agosto no Palácio dos Festivais, a partir das 8 da noite, com o cobiçado tapete vermelho rolando a partir das 7. Por hoje é isso, a revista vai ficando por aqui e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau! Era noite de São João, eu saía com